Filho do e do Espírito Espírito Santo. Amém. Amém. Divino Espírito Santo, Santos, tenha em nossa mente, em nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa forma de ver, para que, admirando as histórias presentes na Bíblia, que ela nos ensine, nos incentive a ter uma vida voltada para vós, uma vida fundamentada na sacralidade do amor. Isto é que vamos pedir e rezar através deste estudo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. amém. Santo Antônio, Rogai Rogai por por nós, nós estaremos reunidos em nome do Pai, do do Filho Filho e e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vou para o slide? Nós vamos pôr nos slides. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos então iniciar, e hoje nós faremos o livro de Tobias. Não sei se vocês já pegaram a Bíblia, acharam. O livro de Tobias fica aí perto dos profetas menores. Então, entre Neemias Sim. e Judite. Entre o livro de Neemias e Judite, no meio tem Tobias. É um livro pequeno, de uma história muito pequena. Bom, a escolha deste texto, ela se dá também porque Tobias é um livro escrito no exílio. O povo de Deus foi dominado por povos estrangeiros. E as lideranças religiosas, as lideranças políticas da Terra Prometida são exilados, e não nos mesmos lugares. Então, o que é que fazia aquele que dominava a terra estrangeira? Ele pegava as lideranças e levava para outros lugares e espalhava para que eles não se unissem e não voltassem a se tornar fortes. Então, a família de Tobite, que é o pai de Tobias, ele vai para um lugar no estrangeiro, como exilado. Então, portanto, essa pessoa, ela se sente desamparada, ela se sente deixada de lado por Deus e pela sociedade. E tudo que acontece fora da sua terra, fora da sua casa, é visto, portanto, como algo triste, como algo tenebroso, como algo, portanto, humilhante para a sua vida. Então, por isso, nós vamos agora dar uma olhada à figura de exilados. Então, seria mais ou menos isso: você é levado por uma terra estrangeira e você vai viver de favor, você vai viver de forma comunitária, você vai viver de forma precária. Ali vão tentar te proibir você ter as suas orações, você ter, portanto, a sua cultura. E tudo isso, para o povo de Deus, era tenebroso. O livro de Tobias, num primeiro momento, ele vai falar de pessoas fiéis a Deus. Mesmo no exílio, eles não se contaminam, eles não se deixam corromper pela cultura do lugar aonde foram. Eles vão permanecer fiéis e honrados a Deus. Mas, apesar de eles serem fiéis e honrados a Deus, por causa da situação de exilados, eles vão se sentir como um lixo, eles vão se sentir tristes, a ponto de desejarem a morte. E eles vão rezar pedindo a morte. Aqui nós estamos com algumas figuras, foi o que nós achamos de pessoas exiladas. Mas convém lembrar que isso acontece em muitos lugares. Nesse exato momento, nós temos a guerra da Rússia na Ucrânia. Porque o presidente da Rússia convocou jovens e pessoas para a guerra, muitos russos tiveram que ir para os países vizinhos, fugir do seu país.
eles se tornam exilados. E eles estão fugindo porque eles estão com medo da guerra, eles não querem viver uma guerra, eles não querem ter sua vida ameaçada, eles acham aquela guerra estúpida, agora eles acham essa guerra estúpida, mas eles foram para lugares vizinhos que foram sempre ameaçados pela própria Rússia. Então, eles estão sofrendo muito na terra estrangeira. Então, sempre que a gente vai ler um texto bíblico, há coisas que a gente pode também trazer para os dias atuais e olharmos para dentro do nosso coração e tentarmos, então, meditar sobre isso. Agora nós vamos, então, ver Tobit. Tobit e Ana é um casal e eles representam os justos que temem, obedecem e servem a Deus. Se vocês depois quiserem, poderiam ler o começo do livro de Tobias e você vai ver como esse homem é justo, honesto ao extremo. Ele não cede 1 milímetro à desonestidade. E ele vai chegar ao ponto de se sentir humilhado. Um dia, ele deita para descansar e diz que um passarinho fez fezes nos seus olhos. E ele, então, teve a brancura nos olhos. Possivelmente isso daqui lembre a catarata, ele teve catarata. Mas, na época bíblica, não sabiam muito disso. E falaram que foi o cocô do passarinho que fez ele ficar cego. Cego, velho, fraco e estrangeiro, ele se sentiu sem vida. E ele começa a depender da caridade do irmão. Mas o irmão também, por estar perto, daqui a pouco é levado para longe. E agora ele depende da sua esposa. Ele que deveria, numa sociedade patriarcal, ele que deveria ser o protetor da família, ele agora põe a sua esposa, ele expõe a sua esposa a uma vida vexatória. Ela se torna escrava dos outros, ela trabalha para os outros. Mas ela o faz com tanto destemor, com tanta honestidade, com tanto capricho, que as pessoas gostam tanto do seu serviço e dão a ela prendas, algo além do que ela merecia. E Tobit, então, vai brigar com a sua esposa, dizendo, olha, esse cabrito não é justo. Se te deram e você não faz parte do seu salário, pode ser que eles roubaram. Então, devolva esse cabrito. E a mulher vai brigar com ele. A mulher vai falar, não, você não consegue me manter, você não consegue prover a casa, e eu não fiz nada de errado. E a gente está passando fome. Então, ela não quer devolver o cabrito. E ele, então, já se sente inútil de tudo, e ele vai rezar a Deus, pedindo, então, a morte. Então, o que é que acontece? Tobit, o justo que teme o Senhor, mas ele está recebendo, por ter sido justo, por temer o Senhor, por servir o Senhor, ele está num lugar de desgraça, de sofrimento, e ele deseja a morte. Então, eu gostaria que nós olhássemos Tobias, capítulo 3, capítulo é um número grande, 3, e nós vamos lá, do versículo 1, nós vamos rezar esse texto. Então, eu peço que todos desliguem aí o microfone, mas vocês rezem na casa de vocês em voz alta. É muito interessante essa oração. Muito entristecido com tudo isso, soluçando e chorando, comecei a rezar. Senhor, Tu és justo, e Tuas obras todas são justas. Tu ages com misericórdia e fidelidade. Tu és o juiz do mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim. Olha para mim. Não me castigue pelos pecados e erros meus e de meus antepassados, que cometemos em Tua presença, desobedecendo aos Teus mandamentos. Tu nos entregastes ao saque, ao exílio, à morte, transformando-nos em piada, comentário e desprezo de todas as nações, por onde nos espalhastes. Sim, todas as tuas sementes são justas, quando me tratas segundo as minhas faltas, porque não cumprimos teus mandamentos, nem procedemos lealmente em tua presença. Agora,
Faze de mim o que desejares. Manda que me tirem a vida, e eu desaparecerei da face da terra, e em terra me transformarei. Sim, Senhor, é melhor morrer do que viver, pois sofro ultrajes que não mereço, e a tristeza me invade. Manda, Senhor, que eu seja liberto dessa prova. Deixa-me partir para a morada eterna, e não me afastes o teu rosto de mim, Senhor. Sim, é melhor morrer do que viver, aguentando esta prova e ouvindo tantos ultrajes. Então, lembremos, o livro de Tobias, que conta a história, sobretudo do pai de Tobias e Tobias, Tobit, ele está pedindo a morte por causa da situação do exílio, por causa do sofrimento que ele tem, por causa da velhice que ninguém mais o respeita, por causa da velhice e da cegueira. Ele virou uma pessoa dependente. Então, mas olha que interessante, ele reza, ele vai falar da grandeza de Deus, da justiça de Deus, e ele parte do pressuposto, ele não culpa Deus pela sua desgraça. Ele vai dizer, nós caímos na desgraça, nós estamos exilados porque nós rompemos com os mandamentos. O que é que tinha acontecido? Na Terra Prometida, de vez das pessoas se unirem e serem irmãos, as pessoas se fragmentaram, elas se dividiram. Elas começaram uma a não ajudar a outra. E um povo que não se ajuda, que não se une, que um fica denegrindo o outro, que um fica lutando contra o outro, eles se tornam frágeis. E aí vem o povo estrangeiro e domina. Então eles deixaram de ser irmãos. Então, isso é quebrar o mandamento. Por isso que Tobit, ele vai dizer que ele sabe que Deus é justo e que alguma coisa, quem fez de errado, ou foi ele, ou foi os seus antepassados. Então, ele está apenas pedindo para que Deus o leve desta vida. Ele está pedindo para morrer. Nós vamos agora, então, olhar um outro exemplo de justiça. Então, aqui está o texto que a gente já havia dito, a tristeza de Tobit. Agora faze de mim o que desejares. Manda que me tirem a vida e eu desaparecerei da face da terra. E em terra me transformarei. Sim, é melhor morrer do que viver, pois sofro trajes que não mereço e a tristeza me invade. Deixa-me partir para a morada eterna. Agora vai aparecer uma nova figura de uma pessoa honesta, justa, decente, respeitosa, mas que ela tem um infortúnio. E ela também pertence ao povo de Deus, mas como ela também, a família dela também foi exilada, e exilada numa terra distante, que é Sara, filha de Raguel. Raguel, parente, então, de Tobit. E esta menina também vai ser humilhada, esta menina também vai sofrer. Ela é humilhada e insultada pelos empregados de seu pai. E por que ela é insultada e humilhada pelos empregados de seu pai? Porque ela foi casada com 7 homens, mas todos morrem antes que eles tivessem relações sexuais. Eles morrem na noite de núpcias sem consumar o casamento. E ela ganha, então, o nome de viúva, uma viúva que hoje a gente, numa forma negativa, falaria uma viúva negra, ou seja, aquela que traz a morte, aquela que traz a desgraça, aquela que traz, portanto, a humilhação para si e para o seu pai. E por que isso acontece? O texto bíblico ainda vai dizer, porque existe um demônio que, de alguma forma, se apossou de Sara e não permite que Sara possa ser feliz. De um lado, Sara é muito bela, mas ela, então, recebe uma maldição que a sua beleza
jamais permitirá que ela seja feliz e realizada. Então, é exatamente isso que tem. E ela também virá pedir a morte. E isso nós podemos ver agora no texto de Tobias, capítulo 3, versículo 11, que tem uma oração. Eu vou fazer a oração e peço que vocês façam em casa também, mas desliga o microfone, faça em voz alta e veja essa pessoa rezando. Eu tenho um problema e diante do problema eu procuro Deus, eu rezo, eu me volto para Deus buscando a solução do meu problema. Mesmo que às vezes eu não saiba o que pedir, ou às vezes eu peça o que está errado, mas ela vai pedir, é uma oração. E ela diz desse jeito: Bendito sejas tu, Deus misericordioso, bendito seja o teu nome eternamente, e que tuas obras te bendigam para sempre. Para ti levanto meu rosto e meus olhos. Manda que eu desapareça da terra, para não ouvir mais insultos. Tu sabes, Senhor, que eu estou pura e que homem algum me tocou. Nunca desonrei o meu nome, nem o nome de meu pai, na terra do meu exílio. Sou filha única, e meu pai não tem outro filho como herdeiro, nem irmão ou parente próximo com quem eu possa me casar. Já perdi 7 maridos. Para que viver mais? Se não me quiseres tirar a vida, Senhor, trata-me com compaixão, para que eu não ouça mais insultos. Esta é a oração de Sara. Tudo o que ela quer é não ter mais que ouvir insultos. Ela primeiro pede a morte para não desonrar seu pai, para não desonrar a Deus. Ela pede, portanto, que ela não seja um estorvo, ela se sente um estorvo, ela se sente, portanto, uma pessoa inútil na terra. E agora vamos ver, eles pediram a morte na oração. Deus não vai atender eles da forma que eles pediram. Deus vai interceder e transformar a vida deles. Deus vai tirar a vida deles de uma vida atormentada, de uma vida ruim, de uma vida triste, de uma vida sem futuro, em uma vida voltada para Deus e para a realização como ser humano. Então vamos ver isso logo a seguir. Aqui só repetindo o texto onde Sara é insultada pela empregada. A empregada lhe dizia: é você mesma que mata seus maridos. Já se casou com 7 homens e nenhum deles consumou o casamento. Você quer castigar a nós pela morte de seus maridos? Pois vá com eles, e que nunca você tenha filho ou filha. Ela é insultada, inclusive, por uma empregada. Então, para ela, isso era a morte, por isso ela perde a morte. Então, a honra da mulher é ser esposa e ser mãe. Não se casar, não era o caso dela, ela se casou, mas morria todos antes dela consumar o casamento. Assim, ela não gera filhos, ela é estéril. Então, para ela, era a maior desgraça, não servia para nada. Por isso, ela perde a morte. A tristeza de Sara, então, exatamente como Tobias, vai dizer: manda que eu desapareça da terra, nunca desonrei o meu nome. Se não me quiseres tirar a vida, Senhor, trata-me com compaixão, para que eu não ouça mais insultos. Então, como nós já rezamos junto com ela há pouco. Agora, olha como Deus responde. E isso nós podemos ver logo em seguida. Então, Tobias 3, 16, 17. No mesmo instante, o Deus da glória escutou a oração dos dois e mandou Rafael para curá-los. E aqui está a imagem do arcanjo Rafael.
Nesta imagem, nós temos numa mão um cajado representando uma dimensão pastoral, ou um pastor, aquele que cuida, veio cuidar das ovelhas de Deus. E do outro lado nós temos o peixe, que o peixe é muito importante na historinha para a gente poder entender a intercessão de Deus que salva, que cura as pessoas que sofrem, seus filhos que sofrem, seus filhos que rezam, seus filhos que amam, seus filhos que pertencem a Deus e que permanecem com Deus e na glória de Deus. Aí, para isso, a gente pôs algumas imagens de pais brincando, pai estudando ou contando história para os seus filhos, pais, de alguma forma, partilhando a vida com seus filhos. Enfim, nós pusemos algumas imagens, porque Tobit, depois que pediu a morte e que Deus, então, manda o arcanjo Rafael à terra, ele vai lembrar de uma herança. Ele já está pobre, ele está vivendo de caridade, mas ele lembra que tem alguém que lhe deve dinheiro. E ele pede que seu filho vá lá. E aí ele vai lembrar dessa herança. Eu não vou contar essa história. Então ele chama seu filho, ele conta de toda a história, ele conta a história da sua família. É algo que eu acho que vocês também fazem em casa com seus filhos, com seus parentes. Então, enfim. E aqui nós pusemos isso para dizer: os filhos são presentes de Deus e os pais são presentes de Deus na vida de seus filhos. E a gente partilha a vida. Quando você estiver desesperado, é para isso que existe uma família. É na família que você deve vencer o desespero. E nesta família você pode e deve encontrar a própria solução para estes problemas. Então, nós vamos agora dar continuidade. Ainda tem a família que reza junto, a família que reza diante do alimento, que reza na igreja, que abençoa um determinado momento. Agora vamos lá. O pai chama o filho e ele envia o filho numa missão. Mas antes de enviar o filho para a missão, ele vai dizer: meu filho, lembre-se do Senhor todos os dias. Olha o conselho que o pai deu. Meu filho, lembre-se do Senhor todos os dias. Você vai vendo que mesmo ele estava pedindo a morte, ele ainda é cego, ele ainda está todo triste, todo humilhado. Mas ele vai dando conselhos. Lembre do Senhor todos os dias. Não peque. Não transgrida os mandamentos de Deus. Pratique a justiça todos os dias da vida. E jamais ande pelos caminhos da injustiça. E jamais ande pelo caminho das injustiças. Lembra que nós mostramos um monte de fotos antes dos pais, os pais brincando, os pais conversando, os pais estudando, ajudando seus filhos a estudarem, seus pais indo à igreja e rezando junto com seus filhos. Esse pai é aquele que vai ensinar o seu filho a estar no caminho correto, no caminho certo. E que a gente também possa fazer o mesmo. Agora nós vamos ler, eu vou ler, peço que vocês acompanhem aí na Bíblia, esse texto que é Tobias, capítulo 4, versículo de 5 a 11. Meu filho, lembre-se do Senhor todos os dias, não peque, nem transgrida seus mandamentos, pratique a justiça todos os dias e jamais ande pelos caminhos da injustiça. Se você agir conforme a verdade, será bem-sucedido em tudo o que fizer, com todos os que praticam a justiça. Dê esmola daquilo que você possui, não seja mesquinho. Se você vê um pobre, não desvie o rosto, e Deus não afastará seu rosto de você. Que sua esmola seja proporcional aos bens que você possui. Se você tem muito,
dê muito. Se você tem pouco, não tenha receio de dar conforme esse pouco. Assim você estará guardando um tesouro para o dia da necessidade, pois a esmola livra da morte e não deixa cair nas trevas. Quem dá esmola apresenta uma boa oferta ao Altíssimo. Meu filho, afaste-se de qualquer união ilegal. Em primeiro lugar, escolha uma esposa que pertença à família de seus antepassados. Não se case com uma mulher estrangeira que não seja da tribo do seu pai, porque somos filhos de profetas. Lembre-se de Noé, Abraão, Isaque e Jacó, nossos antepassados mais antigos. Todos eles se casaram com mulheres da sua parentela. Foram abençoados em seus filhos e sua descendência possuirá a terra como herança. Depois, ele continua, eu vou para o versículo 14. Meu filho, não atrase o pagamento de quem trabalha para você. Pague sem demora. E se você estiver sendo justo, Deus o recompensará. Meu filho, seja reservado em tudo o que fizer e bem educado em todo o seu comportamento. Não faça para ninguém aquilo que você não gosta que façam para você. Não beba vinho até se embriagar, e não deixe que a embriaguez seja sua companheira de caminho. Reparta seu pão com quem tem fome, e suas roupas com quem está nu. Dê como esmola tudo o que você tem de supérfluo. Não seja mesquinho. Ofereça seu pão e vinho sobre o túmulo dos justos, ao invés de dá-los aos infiéis. Procure aconselhar-se com pessoas sensatas e nunca despreze um conselho útil. Bendiga ao Senhor Deus em todas as circunstâncias. Peça que Ele guie você em todos os caminhos e que Ele faça você ter sucesso em todas as iniciativas e projetos, pois nenhum povo possui a sabedoria. Somente o Senhor é quem dá seus bens. Segundo o projeto dele, o Senhor exalta ou rebaixa até o fundo da mansão dos mortos. Portanto, meu filho, lembre-se dessas normas e não permita que elas desapareçam de sua memória. Meu filho, quero ainda contar-lhe que deixei 300 quilos de prata com Gabael, filho de Gabri, na cidade de Rages, na Média. Não tenha medo, meu filho. Se nós ficarmos pobres, se você temer a Deus, se evitar todo tipo de pecado, e se você fizer o que agrada ao Senhor, seu Deus, você terá uma grande riqueza. Então, aqui nós vemos o pai, o cego, que havia pedido a morte, falar que não importa que tenha perdido tudo. Se não perder a fé, se não perder Deus, nós ainda teremos uma grande riqueza. E é esta riqueza que ele está oferecendo ao filho. Como eles já estão pobres, ele tem que ir lá atrás de um dinheiro que ele emprestou, num lugar longe, chamado Média. Mas Tobias não conhece, ele nunca saiu daquele lugar do exílio. Então ele precisa de ajuda. Como o Senhor já havia enviado Rafael, agora vem o encontro de Tobias e Rafael, como as coisas vão se encontrando. Deus vai fazendo com que seus desígnios se encontrem e que a vida da pessoa, então, tome um rumo certo. Então, o anjo disse a Tobit, aqui eu estou pulando alguma parte porque eu estou com medo do horário, mas vamos lá. Então, ele encontra com Tobias, o Tobias sai da casa de seu pai atrás de alguém que pudesse acompanhá-lo na viagem. E de cara ele se encontra com Rafael, o arcanjo Rafael. E Rafael se oferece para ajudá-lo. E Tobias pergunta, mas o senhor conhece a Média? E conheço tudo. Eu sei, eu conheço até os atalhos.
Então, Tobias ficou feliz, foi falar para o seu pai, só que aí o pai queria saber quem era. Quem é que vai com meu filho? O pai quis saber quem é que ia com seu filho. O pai quer saber com quem o filho vai andar. Ele quer saber quem é a companhia de seu filho. Então, isso também já é bom para a gente ter cuidado. A gente precisa saber quem é a companhia dos nossos filhos, de nossas crianças, não é? Mas vamos lá. O anjo disse a Tobit: desejo-lhe muita alegria. Tobit respondeu: que alegria posso ter? Sou cego. O anjo disse: coragem, em breve Deus vai curá-lo. Tenha confiança. Tobit perguntou: você pode ir com meu filho Tobias para ensinar o caminho à Média? O anjo respondeu: posso ir, conheço todas as estradas. Isso está lá em Tobias, capítulo 5, versículo 10. E nós vamos, então, aqui rezar esses dois textos embaixo, só para ilustrar isso que a gente já dizia. Então, vamos lá. Tobias disse: espere aqui, rapaz, enquanto vou contar isso a meu pai. Estou precisando de você, precisando que você viaje comigo. Eu lhe pago depois. Rafael disse: está bem, ficarei esperando, mas não demore. Depois, lá no versículo 10, vocês desculpem, é só que meu óculos, às vezes eu demoro para achar os números pequenos. Tobias saiu para chamá-lo e disse: rapaz, meu pai está chamando você. O anjo entrou na casa e Tobit se apressou em cumprimentá-lo. O anjo disse: desejo-lhe muita alegria. Tobit respondeu: que alegria ainda posso ter? Sou cego, não enxergo a luz do dia. Vivo na escuridão com os mortos, que já não enxergam a luz. Escuto a voz das pessoas, mas não posso vê-las. Rafael disse: coragem. Em breve Deus vai curá-lo, tenha confiança. Tobit disse a ele: meu filho, Tobias, quer ir até a Média. Você pode ir com ele para ensinar o caminho? Eu lhe pagarei por isso, meu irmão. Ele respondeu: posso ir. Conheço todas as estradas. Muitas vezes viajei até a Média e já percorri todas as suas planícies e montanhas e conheço todos os caminhos por lá. Tobit lhe perguntou: meu irmão, de que família e tribo você é? Conte para mim. O anjo respondeu: para que você quer saber sobre minha família e tribo? Tobit insistiu: gostaria de saber de quem você é filho e qual o seu nome. Rafael respondeu: sou Azarias, filho do grande Ananias, um compatriota seu. Tobit disse: seja bem-vindo, meu irmão. Não leve a mal se eu procuro saber exatamente seu nome e sua família. Acontece que você é parente meu e vem de uma família honesta e honrada. Paro aqui um pouco. Tobit só confiou porque, quando ele disse a quem ele pertencia, era de família honrada, honesta. Isso é muito importante. Ele é honesto e honrado. E ele quer que seu filho seja honesto e honrado. E uma vida honesta e honrada, ela vence as agruras da história. Ela vence as dificuldades do caminho. Ela vence o mal e o demônio, que nós veremos daqui a pouco. Então vamos lá. Bom, logo depois que eles começam a viagem, mal começar a viagem, eles param perto de um rio. E Tobias vai ali se lavar os pés no rio, e um grande peixe saltou da água tentando devorar-lhe o pé. O anjo explicou para Tobias que o fel, o coração e o fígado são excelentes remédios e cura para os males, tanto para expulsar demônios como curar a cegueira. Então Tobias luta com o peixe, toma o peixe, ele corta o peixe, tira os órgãos, o fel, o coração e o fígado, e o que sobrou do peixe eles assaram, comeram, moquearam
e foram comendo o resto do caminho o peixe. Então, o peixe já trouxe a eles o alimento. Eu não vou aqui me estender, depois vocês podem ler Tobias 6, 2, 9, que é essa questão Tobias e o peixe, que é uma historinha para dizer toda esta ideia, mas o que a gente tem que guardar? O fel, o coração e o fígado. O fel espremido, cai um líquido que, caindo no olho, tira aquele problema da brancura do olho da pessoa. O coração e o fígado, colocado no fogo, ele exala um cheiro que expulsa e espanta o demônio, seja qual for o demônio. E isso é muito importante. Então, isso daqui explicado, a gente guarda para que a gente entenda lá na frente o desenrolar da história. O anjo, então, Rafael, começa a se tornar aqui um alcoviteiro. Então, ele começa a ajeitar o casamento para Sara. Ele vai dizer, nós vamos passar num lugar e lá tem uma parente de vocês. E ela precisa casar. E seu pai quer que você case com alguém da tribo, da sua família, então ninguém mais ideal para casar com ela do que você. E ela é uma moça séria, corajosa e muito bonita. E o pai dela é de boa posição. Hoje à noite eu vou falar com o pai dela, pedindo que lhe dê sua filha em casamento. Então, isso nós encontramos em Tobias 6, 12, 13. Mas Tobias está com medo. Então, vamos lá. Tobias parece bobinho, mas não é não. Ouvi dizer que ela já foi dada em casamento a 7 homens e que todos eles morreram no quarto, durante a noite de núpcia, quando iam se unir com ela. Ouvi dizer que foi um demônio que matou a todos eles. Eu tenho medo. Tobias falou a verdade, ele falou de seu medo. Ele ainda não sabe que ele é acompanhado, é protegido por um mensageiro de Deus, que é o arcanjo Rafael. E aí o anjo vai ter que lembrar que ele tinha acabado de pegar as coisas do peixe, mas não lembrava. Quando você for para o quarto nupcial, pegue o fígado e o coração daquele peixe e coloque-os no queimador de incenso. Quando a fumaça começar a subir e o demônio sentir o cheiro, ele fugirá e nunca mais aparecerá perto dela. Então veja, lembra que Sara pediu a morte porque ela era amaldiçoada. Ela pediu a morte porque ela se tornou um motivo de zombaria. Ela pediu a morte porque ninguém podia se aproximar, e ela nunca ia se realizar como ser humano, como mulher, como mãe, como filha. Ela trazia a desgraça em si e trazia a desgraça a seus pais e ao seu povo. Rafael veio, mandado por Deus, para reverter. Ao invés dela querer a morte, ela precisa recuperar a vida, e a vida com prazer, com decência, a vida com felicidade, com paz, e é tudo isso. O texto vai dizer que depois Tobias fez tudo isso e o demônio sai fugindo. O demônio sai correndo, escapa. Rafael vai atrás dele, prende ele. O demônio não pode nos destruir. E o demônio não fica solto para nos denegrir e nos destruir. Existe para os justos a intercessão divina de Deus. Nós temos os anjos da guarda, os arcanjos, nós temos os santos, nós temos a fé, nós temos a força para vencermos o mal. Então, nós temos que buscar caminhos para vencer o que nos fere. Nós temos que buscar caminhos para vencermos as tristezas e os desencontros da vida, e não desejar a morte.
Nós temos que reconstruir e fortificar a vida. Então, o pai de Sara, Raguel, ele dá um beijo em Tobias, chorando, disse: Deus abençoe meu filho. Ele aceita o pai. Eu estou pulando algumas partes, vocês devem estar vendo, porque eu estou preocupado com o tempo. Então, o pai, Raguel, ele aceita e dá a mão de sua filha Sara para Tobias. Então, como é que ele sela? Com um beijo. Lembre que isso é importante. Depois nós vamos ver, tem um beijo que sela o amor e a aliança e tem um beijo da traição. Lembre que Judas traz Jesus com um beijo, mas isso a gente conversa um dia ainda. Mas por hora, então o beijo, você sela um acordo. O beijo, você sela um pacto. No caso de Raguel com Tobias, era um beijo abençoando, selando a bênção desta união. Depois chamou sua filha Sara e a entregou a Tobias, dizendo: receba Sara, ela é dada a você como esposa. E falou para a filha: coragem, filha, que o Senhor do céu transforme sua tristeza em alegria. Coragem, filha. Eu não sei se vocês percebem, ou eu sou... eu acho que tudo isso é tudo uma oração muito grande, muito bonita, muito bela. Olha como casa. O pai vai dizer: filha, que o Deus do céu transforme sua tristeza em alegria. É exatamente isso que veio fazer Rafael. É exatamente isso que a fé pode nos fazer. Acreditar em Deus pode nos fazer. Transformar tristeza em alegria, transformar o que está errado em algo correto, transformar o que é morte em vida, e assim por diante. Então, eles vão seguir e eles vão para a noite de núpcia. E eu gostaria que a gente acompanhasse, eu não sei se está aqui, é esse daqui. Tobias lembrou do que Rafael tinha dito, pegou o fígado e o coração do peixe, colocou no queimador de incenso. O cheiro do peixe expulsou o demônio. Rafael imediatamente o perseguiu, o pegou e o acorrentou. O demônio está preso. O demônio não pode, não está livre para machucar os filhos e filhas de Deus. A gente precisa entender isso. Tobias levantou e disse a Sara: levante-se, minha irmã. Vamos rezar e suplicar ao Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. Então, no fundo aqui, está falando da lua de mel. De vez de vocês pensarem besteira e achar que falar de lua de mel ia falar daquelas coisas, eles rezaram. E eu gostaria que a gente rezasse esse texto, que é lindo. Eu acho que é de uma beleza, é de uma profundidade. Eu não sei se eu vou conseguir passar esta beleza para vocês, mas o casal, antes de consumar o casamento, eles estão rezando. Então, é Tobias 8, versículo de 5d a 8. Então, convido a gente a rezar juntos. Bendito seja tu, Deus de nossos antepassados, e bendito seja o teu nome para todo sempre. Que o céu e tuas criaturas todas te bendigam para todo sempre. Tu criastes Adão, e como ajuda e apoio criastes Eva, sua mulher, e dos dois nasceu a raça humana. Tu mesmo dissestes: não é bom que o homem fique só. Façamos para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Se eu me caso com minha prima, não é para satisfazer minha paixão. Eu me caso com reta intenção. Por favor, tem piedade de mim e dela, e faze que juntos cheguemos à velhice. E os dois disseram juntos: amém, amém. Não sei se consigo traduzir, é assim que a Bíblia traduziu a noite de núpcia do casal. E os dois ficaram juntos, amém, amém. Enfim,
No outro dia de manhã, o pai, achando que pudesse ter dado ruim, mandou uma empregada olhar, ver se o que é que tinha acontecido, mas já de sobreaviso, e por causa de tudo que aconteceu, ele já tinha até cavado a cova para Tobias. Mas isso eu não vou, vocês vão procurar na Bíblia depois, para vocês ficarem curiosos. Mas quando a empregada foi ao quarto nupcial bisbilhotar o casalzinho de pombinhos, eles estavam bem, felizes. E aquilo então inundou de felicidade e de bênção. Aquele povo foi abençoado. Aquele povo realmente agora podia sair do exílio e reconstruir a vida por causa da honestidade. Por causa da honestidade, por causa, portanto, da vida reta. Então, depois vamos rezar mais um texto. O pai da moça, ao saber que o seu genro não foi morto pelo demônio e que sua filha não mais estava uma desgraçada, mas havia agora se tornado uma bênção para a família, para o povo de Deus e para o próprio Deus, então ele vai agradecer. Bendito seja tu, ó Deus, com todo louvor mais sincero. Sejas bendito para sempre. Bendito sejas tu pela alegria que me destes, pois não aconteceu o mal que eu temia. Tu nos trataste segundo a tua grande misericórdia. Bendito sejas tu, que tivestes compaixão de 2 filhos únicos. Tem piedade deles, Senhor, e concedes a tua salvação. Faze com que eles cheguem ao fim da vida deles, em meio à alegria e à graça. A vida não é tirada, a vida é planificada por Deus, em Deus e com Deus. E aqui já se vence a ideia do suicídio que havia pedido Sara. Mas calma que ainda tem que se curar o pai dele, Tobias. Eles têm que voltar de viagem. Coragem, filho, eu sou seu pai e Edna é sua mãe. De hoje em diante, nós pertencemos a você e a sua esposa. Coragem, filho. Isso também é um tipo de oração. Ele está dando a bênção porque o casal vai voltar agora para a família dele, porque ele precisa tratar do pai cego. E ele precisa levar o que ele foi buscar. Bom filho, de um homem excelente, justo e bom. Olha o que o Hagel está falando de Tobit. A gente, ao fazer coisas corretas, o elogio vale a pena. E a gente deve fazer não para receber o elogio, mas porque isso é o correto. Olha o cara falando de um homem que ele há muito tempo não vê. Bom filho de um homem excelente, justo e bom. Imagine você, se um dia seu filho ouvir isso de você, ou se seu filho puder saber que é assim que as pessoas veem você. Você é um pai excelente, justo e bom. Você é uma mãe excelente, justa e boa. Há algo mais rico que isso? Olha que interessante esse livro. Então vamos lá. Que Deus lhe dê a bênção do céu, a você e a sua esposa, ao pai e à mãe de sua esposa. Bendito seja Deus, porque vejo em você o retrato vivo do meu primo Tobit. Ou seja, bendito seja Deus, porque vejo em você o retrato de teu pai. Teu pai era um homem excelente, justo e bom. Logo você será excelente para minha filha. Você será justo para minha filha. Você será bom para minha filha. Logo, você será Deus e a presença de Deus para minha filha. E a filha, em troca, é a presença de Deus para ele. Tudo que existe ou que se fala no sacramento do matrimônio. Hagel despede de Tobi e Sara. Despedindo de Tobi, Hagel disse: passe bem, meu filho. Vá em paz.
Que o Senhor do céu conduza você e sua esposa, Sara, pelo bom caminho. E disse para a filha Sara: vá para a casa do seu sogro, que a partir de agora eles são seus pais. Da mesma forma como nós, que lhe demos a vida. Vá em paz, minha filha. Que eu tenha sempre boas notícias de você durante toda a minha vida. E saudando, despediu-se deles. Isso está em Tobias 10, 9 e 14. Aqui, nós vamos para a recuperação da vista. Tobias foi ao encontro do pai, levando o fel do peixe. Soprou nos olhos do pai enquanto o abraçava e disse: coragem, pai. Aplicou-lhe o remédio nos olhos e segurou um pouco. Depois, com as duas mãos, tirou uma pele do canto dos olhos do pai. Tobit então lançou-se ao pescoço do filho, chorou e disse: estou vendo você, meu filho, luz dos meus olhos. O filho é a luz dos olhos do pai. Mas convém lembrar, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos as luzes dos olhos de Deus na terra. E precisamos enxergar e conseguir mostrar as coisas belas do mundo, para que o mundo vença as trevas. Tobit, ao recuperar a visão, ele não vai mais ser humilhado pelos outros. Ele não vai mais ser um estorvo para os outros. Ele pode trabalhar, ele pode construir, ele tem a vida transformada. Deus transformou sua vida. E também ele, não mais desejará a morte, mas viverá a vida de um homem justo e bom. Ao se aproximar de Sara, esposa do seu filho Tobias, Tobit deu a bênção. Olha que interessante, o pai dela deu a bênção para os dois. Agora o pai que recebe, ele não está ganhando uma nora, ele está ganhando uma filha. E ele tem que ser como o pai que ela teve que deixar, para que ela não sinta falta. Seja bem-vinda, minha filha. Bendito seja o seu Deus, que é o mesmo dele, que trouxe você para nós. Bendito seja o seu pai, e abençoado seja também o meu filho Tobias. Bendita seja você, minha filha. Seja bem-vinda a esta sua casa. A casa também é dela. Veja aqui algo muito interessante. Se vence o tal do patriarcado, a casa são dos dois, os mesmos direitos, o mesmo equilíbrio, que nem sempre eles entenderam depois. Fique alegre, esteja à vontade, entre, minha filha. A filha que entra em seu coração, em sua casa, em sua história. E aqui então a gente pôs algumas fotos de casamento e a gente vai querer ler esse texto. Eu vou pedir para ler, vocês fiquem à vontade depois para acompanhar. Quando você e Sara rezavam, era eu que apresentava o memorial da súplica de vocês diante do Senhor glorioso. A mesma coisa eu fazia quando você sepultava os mortos. Quando você não teve dúvidas em deixar o almoço para ir esconder um morto, eu fui mandado para provar sua fé. Da mesma forma, fui mandado para curar você e sua nora Sara. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre prontos para entrar na presença do Senhor glorioso. Depois, os dois ficaram assustados, caíram com o rosto por terra, cheios de medo. Rafael, porém, lhe disse: não tenham medo, que a paz esteja com vocês. Bendigam a Deus para sempre. Se eu estive com vocês, não foi por vontade minha, mas de Deus. E é a Ele que vocês devem sempre bendizer e cantar hinos. Vocês pensavam que eu comia,
mas era só aparência. Agora bendigam ao Senhor na terra, agradeçam a Deus, volto para aquele que me enviou e escrevam tudo o que aconteceu. Aqui, essa oração, esse memorial, é quando Tobit e Tobias quiseram pagar por todos os préstimos de Rafael. E Rafael não aceita. Rafael vai apenas deixar uma ordem: rezem sempre ao Deus verdadeiro. Foi Deus que me enviou para modificar a vida, para transformar situações de morte em situações de vida, situações de desgraça em situações de graça, momentos infelizes em momentos felizes. Então, isto lançará vocês ao Deus que existe para sempre. Rezem sempre e um dia participarão da eternidade, aonde ele vai de volta. Rafael. Por hora, nós vamos ficar por aqui, mas tem mais coisas aqui. Olha a diferença. Acho que isso é bom também que a gente faça. Lembra que Tobit começa pedindo a morte? Agora que ele foi recuperado, agora que ele entendeu os desígnios de Deus, ele faz essa oração. Então vamos rezar juntos. Está todo mundo aí, pode olhar no slide. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendito o seu reino, que dura para sempre. Pois é ele quem castiga e tem piedade. Ele faz descer a mansão dos mortos e subir da grande perdição. E ninguém pode fugir de sua mão. Celebrem a Deus, israelitas, diante das nações, porque ele dispersou vocês entre elas para proclamar a sua grandeza. Exaltem a Deus diante de todo ser vivo, porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é Deus para todo sempre. Se ele castiga vocês por causa das injustiças, também terá compaixão de todos vocês e os reunirá de todas as nações, entre as quais forem espalhadas. Se vocês se voltarem para ele com todo o coração e com toda a alma, para praticar a verdade diante dele, então ele se voltará para vocês e nunca mais lhes esconderá a sua face. Considerem o que ele fez por vocês e lhe agradeçam em alta voz. Bendigam o Senhor da justiça, exaltem o Rei dos séculos. Eu celebro na terra do meu exílio e mostro sua força e grandeza a um povo de pecadores. Voltem-se para ele, pecadores, e diante dele pratiquem a justiça. Talvez ele seja favorável a vocês e os trate com misericórdia. Eu exalto meu Deus. Minha alma louva o Rei do céu e se alegra com a sua grandeza. Que todos o louvem e em Jerusalém o celebrem. Jerusalém, cidade santa, Deus castigou você pelas obras de seus filhos, mas de novo terá piedade do povo justo. Restauração. O exílio acontece porque Israel do Sul, onde se encontra e a gente chama de Judá, é onde está Jerusalém, ela rompe com Israel do Norte e a divisão desses dois é que faz o exílio. Mas nesta oração longínqua e grande e bonita, Tobi está agradecendo, inclusive, o exílio. Aconteceu o exílio foi uma desgraça. Mas o exílio serve para que a gente vá em terra estrangeira e leve a verdade de Deus, a misericórdia e o poder de Deus. E se lá no estrangeiro as pessoas não amam a Deus, não seguem a Deus, eu, com meu exemplo, com meu testemunho, com a minha justiça, vou vencendo pela prática da vida o pecado. E isto vou conquistando pessoas ao Deus verdadeiro. Então, Deus faz das coisas ruins da vida algo novo, algo bom, algo positivo. Que a gente nunca fique no que é negativo, porque Deus nos é favorável.
Agora preciso saber se tem pergunta, mas nós gastamos o tempo, foi mais de 1 hora, né? Tem pergunta, será? Vamos ver aqui, padre. Sim, mas não é melhor pegar outro link? Abriu. Pessoal, desculpe que eu acho que o texto ficou longo e eu fiquei com medo do Tá horário. bom. Deu para Tá aí. entender? Bonito? Bonito. Ficou muito bom. Muito bonito. Esse, Maravilhoso, padre. Excelente. Padre, sempre deu para entender. A gente não pensa disso, né, do Tobias, né? Não conhece tudo isso. Foi bom. Então, veja, o que é interessante, eu gostaria, e foi escolhido por isso, não importa o momento da vida, ele se volta e tudo ele vai conversar com Deus. Eu não sei, a gente, em muito tempo, a gente está perdendo a capacidade de conversar com Deus. Quando eu falo rezar, é conversar com Deus. Mesmo, às vezes, a religião, as igrejas, e a nossa igreja também, nós fiéis, às vezes a gente segue as coisas que os padres falam, mas a gente não reza do coração. Veja, as orações desse povo eram orações de coisas que eles estavam vivendo no momento. Eles abriam o coração e a alma para Deus. Veja, imagine lá a noite de núpcia. Ele se volta, ele vai agradecer aquela mulher. Ele vai agradecer aquela mulher e ele vai comparar aquela mulher a Eva. E ele se compara a novo Adão, então ele se coloca dentro do projeto de Deus. Imagine, eu suponho, para o povo daquela época, aquele é o maior elogio que ele podia fazer àquela mulher antes de desposá-la. Então, mesmo eles tendo a relação, eles não iam perder a pureza, a beleza, eles não iam perder, portanto, a bênção de Deus. Ao contrário, a noite de núpcia ia ser a bênção em plenitude. E é isso que eles estão rezando. Eu nem sempre consigo traduzir, mas a oração era encarnada com o momento que ele está vivendo. Imagine aquele homem cego, que agora ele se sente humilhado pelos estrangeiros, se sente humilhado pela esposa, mas ele se sente humilhado, mas é a esposa que agora provém a casa. Então ele se sente um lixo. Também, né? E aí ele reza para Deus. Ele pede que Deus tire a vida, mas ele não pode exigir que Deus faça isso. Ele joga, mas ele diz que Deus é o Senhor. Ele pede isso como um favor, mas ele está aberto à palavra do Senhor. E o texto vai dizer, olha como foi no texto. Ele pede a morte, logo depois o texto vai e põe em paralelo a ele a futura nora, que é Sara, ela também pede a morte. E Deus automaticamente, da oração dos dois que pediram a morte, Deus manda a vida. E a vida é representada por Rafael. Rafael é o anjo que vem trazer a vida. Ele vem transformar a situação de morte em vida. Isso daqui, quando eu resolvi falar sobre esse texto, é exatamente por isso que não se separa os arcanjos. Gabriel, Rafael e Miguel. A dimensão de Miguel está em Rafael, a de Rafael está em Miguel, e de Miguel e Rafael está em Gabriel, e de Gabriel está... É como um ciclo da Santíssima Trindade. Não sei se eu consigo traduzir essa beleza, não sei se vocês conseguiram ver, mas, sabe... Dá para ler, dá para rezar esse texto bíblico. Às vezes a gente, pegando essas orações, olha, acontecia um fato, vinha uma oração. Acontecia um fato, vem uma oração. Se você lê aquilo, você pode, baseado nessas orações, você fazer a sua, para uma situação da sua vida. Esta é a beleza do nosso texto bíblico. O texto de Tobias não tem na Bíblia protestante. Não sei se vocês sabiam disso. Porque ele foi escrito em grego, esse é o problema. Quando Martim Lutero rompe com a igreja, ele só vai aceitar como livro revelado por Deus aqueles que eram escritos em hebraico. Então ele rompe com esse livro, ele não aceita, ele não dá valor ao texto de Tobias. Então é um dos livros que não vai estar. Mas tem uma falha nessa,
questão porque o Evangelho, a maioria dos textos do Evangelho é escrito em grego. Então, não daria para se falar de Jesus Cristo dos Evangelhos. Poucas coisas são em hebraico. Mas isso é só uma curiosidade. Mas deu para entender, então? Para nós é um livro revelado por Deus, e a beleza dele não tem como não ser um livro não revelado por Deus. Não sei se eu consegui traduzir a vocês a beleza que eu acho desse livro. E poderia vocês dizerem, padre, mas tem uma historinha mitológica aí sobre o peixe. Não é raro isso. Lembre que tem também um profeta Jonas que é engolido por um peixe. E peixe aqui tem toda uma simbologia, não é? Mas o importante nisso é que Deus provém e as coisas, como se estivesse perfeitamente encaixada, elas vão sendo elaboradas para o plano salvífico de Deus. Tudo que existe na Terra, então a história apenas está querendo contar que tudo que vai acontecendo na Terra, isso vai colaborar na história da salvação, aonde Deus intervém, curando, salvando, transformando a vida de quem é justo, de quem é correto, de quem é decente, de quem é crente no sentido amplo. Eu tenho medo de usar essa palavra que às vezes ficou desgastada. Bonito isso? Ou não? Vocês estão com cara de... Muito bonito, não? Muito bonito, maravilhoso. Muito boa Maravilhoso. explicação. Só Muito, saber que é para muito salvação é o mais importante. E lembre, então, aí o nome Rafael, Deus cura. Então, sempre acredite, Deus cura. E nós temos, na nossa igreja, um sacramento, que é a unção dos enfermos. Deus cura. Às vezes na terra, e quando não, com certeza no céu. Porque o céu nos pertence. E nós pertencemos ao céu. Amém. Amém. Como Rafael, quando termina o curso da história, ele sobe para junto de Deus que o enviou à terra. Nós também fomos enviados por Deus que nos deu a vida à terra. Quando morremos, nós voltamos a Deus porque fizemos o que tínhamos que fazer na terra. Então Deus nos cura da morte, porque somos nele, por ele, com ele, eternos e santos. Amém. 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 Vamos pedir aos arcanjos, então, a intercessão e a proteção, para concluir? Vamos. Vamos, Pai. Deus Todo-Poderoso, que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael estejam sempre atentos a cuidar de nós, a cuidar do mundo, que nós não possamos sofrer as mazelas de um mundo degradado, mas que, protegidos e revestidos de seu amor, sejamos vitoriosos, hoje e sempre. Amém. 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 São Rafael, rogai. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa Obrigada. noite. Obrigado, Padre. Boa noite, obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada a todos. Padre, boa noite. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite, Padre. Boa noite. Tchau, boa noite. Foi linda.